Bahia Record está de volta falando de futebol. Após golear o Fluminense por 3-0 no último fim de semana, o Bahia agora se concentra para o duelo de amanhã diante do Atlético Paranaense, Carol. E bota concentração nisso, viu, Juca? A partida vai ser no estádio de Pituaçu e tem jogador importante no elenco que ainda não está garantido em campo. Para grande parte dos tricolores, a confiança é grande nesse aí, Carlos Alberto. O meia até desceu para o campo, mas foi poupado do treino. As dores no tornozelo persistem. O jogador foi relacionado, mas ainda é dúvida para o duelo desta quarta-feira em casa, diante do Atlético Paranaense. Caso ele não atue, Lulinha vai ser o titular. E às vésperas do jogo, em que uma vitória é fundamental para afastar o esquadrão da zona perigosa, o Papai Joel bateu um papo com todo o grupo de atletas. Um deles é a principal novidade no time, o zagueiro Paulo Miranda. Ele retorna de suspensão, assume a vaga de Dani Moraes e chama a atenção do grupo para o Furacão, adversário direto que vem a Salvador dificultar os planos do Bahia. Eles vêm com 6 volantes, então isso daí está na cara que eles vão vir para se fechar e esperar o contra-ataque. Isso a gente tem que estar consciente disso e procurar o menos possível errar para dar o contra-ataque para eles poderem ter chance de fazer o gol ou algum contra-ataque. Primeiro turno a gente vencemos eles lá por 2-0. Sabemos que vai ser um jogo difícil aqui, mas a gente tem que impor o ritmo de jogo da gente e procurar manter a tranquilidade para a gente poder sair com os 3 pontos daqui. Véspera de jogo sempre gera um pouco de apreensão, não é isso mesmo, Silvio Mendes? Boa noite. Boa noite, Juca. Boa noite, Carol. Boa noite, torcida tricolor, torcida rubro-negra e toda a torcida da Bahia. Boa noite, Silvio. Então, essa véspera de jogo aí, como o Juca próprio perguntou, né, sempre gera essa apreensão toda, né? É natural, né? Ainda mais na situação que o Bahia está, 3 pontos da zona de rebaixamento. O Atlético do Paraná está na zona de rebaixamento. E precisa vencer o Bahia no jogo de amanhã. Precisa esperar a derrota do Atlético Mineiro diante da equipe do Flamengo. O Flamengo que não ganha de ninguém, também Vanderlei Luxemburgo, ao invés de estar preocupado com o Flamengo, ele está preocupado com o Sport Clube Bahia. E o Flamengo dele descendo a ladeira há 9 jogos que não ganha de ninguém. Então é um jogo de apreensão, claro, evidente. O Atlético com seus mistérios, o Bahia também com seus mistérios, através do Joel Santana, que hoje me surpreendeu. Botou 12 jogadores no time para treinar. Botou uma defesa com Paulo Miranda, com o Tite, com o Dani Moraes, com o lateral Marcos e o lateral Dodô. Eu fiquei sem entender. Ainda mais o treinador Antônio Lopes, do Atlético do Paraná, que já está na terra desde ontem, também ficou com caramiolas na cabeça. Ficou sem entender essa formação do rachão do treinador Joel Santana, que está fazendo uma pegadinha com a imprensa, com a torcida tricolor, para esse jogo. E querendo enganar o técnico adversário também, né, Silvio? Claro, e agora... o técnico adversário que vem cheio de problemas, vem sem o Adailton, sem o Matson, sem o Kleber Santana, sem um bom meio-campista Marcinho, 4 desfalques no time do Atlético do Paraná. O técnico Antônio Lopes cada vez mais perdendo cabelos. É ele que foi para lá agora para tentar tirar o time dessa situação. E acaba de perder outro jogador. Perdeu o Robson. Um jogador que era do Atlético Goianiense, foi emprestado lá para o Atlético do Paraná, acabou indo para o Sport de Recife. Eita, e Silvio, Carlos Alberto sempre gerando essa preocupação, né? Sempre deixando o torcedor e o próprio técnico com a pulga atrás da orelha, né? Carlos Alberto já está sendo apelidado de Carlos Alberto Dodói. Joga uma, outra fica parado, ou não joga 2, e fica parado o tempo todo. Ele recebeu uma pancada no jogo contra a equipe do Fluminense. O zagueiro do Fluminense deu uma chegada junto nele. E parece até que foi o Edinho, o mesmo que pegou o joelho do jogador Lulinha. O Carlos Alberto sentiu, saiu inclusive no intervalo de jogo, porque não dava mais para ele. Entrou o Lulinha. Lulinha recebeu aquela traulitada também do jogador Edinho, mas o Carlos Alberto está sob observação. Se não der para ele, dá para o Lulinha. Eu preferiria o Lulinha no meio de campo do Bahia, porque o Lulinha dá mais velocidade e não prende a bola tanto como prende o Carlos Alberto. Mas tudo é expectativa e o Joel não definiu ainda o time. Silvio, agora vamos falar do rubro-negro, duelo de Leões no Recife. O Vitória está sem perder há 5 jogos e precisa vencer o Sport no próximo sábado para diminuir a distância do G4. Hoje o rubro-negro baiano treinou forte, pensando em trazer os 3 pontos para Salvador.
O empate com o ABC no último jogo em Natal foi uma espécie de aviso ao rubro-negro. Se quiser estar entre os 4 melhores no fim do campeonato, o Vitória vai ter que se esforçar mais. Pela primeira vez, o técnico Wagner Benazzi vai ter uma semana inteira para trabalhar a equipe, já que o próximo jogo é só no sábado contra o Sport, na Ilha do Retiro, em Pernambuco. Um adversário que faz parte da lista de concorrentes diretos do time baiano. Nós sabemos que nós temos muita capacidade e qualidade para buscar os resultados fora de casa. E a gente vai em busca disso, respeitando bastante a equipe do Sport, onde nós vamos encontrar um estádio totalmente lotado. Mas o nosso torcedor também vai estar lá nos apoiando, mesmo que em minoria lá em Recife. E a gente tem que fazer um grande jogo para a gente continuar sonhando com o acesso. O grupo não concordou com a expulsão de Zé Luiz. A saída do jogador atrapalhou o desempenho do time na partida contra o ABC. Mais uma reclamação contra a arbitragem. E isso nos prejudica bastante. E o Zé Luiz estava muito afim de jogo, estava muito afim de voltar a jogar. Nesse jogo estava muito bem, foi feliz ali, para mim, a maneira de interpretar do árbitro em expulsá-lo. Mas isso acontece, nós temos também agora jogos difíceis, ele vai ficar fora desse, na outra ele já volta a ficar à disposição do professor. E quem entrar vai dar conta de fazer o mesmo que ele faz, o jogador vem fazendo. A ordem no Vitória é corrigir os erros o mais rápido possível. Os jogadores sabem exatamente quantos pontos precisam para que o ano termine com o principal objetivo alcançado, a volta à primeira divisão. Temos 14 jogos, precisamos somar entre 26 e 27 pontos para matemática ao certo, ao final a gente conseguiu o acesso. E é dentro disso que a gente vai continuar trabalhando para poder conseguir essa pontuação. Pois é, Silvio, a Juliana Amaral falou aí na reportagem que a ordem no Vitória agora é corrigir os erros para poder alcançar o acesso, né, o G4. Como é que deve começar, então, essa correção aí? Ela está certíssima. Deve começar com o Vitória ganhando fora de casa, que é a maior dificuldade. Aliás, está certíssimo o goleiro Fernando do time do Vitória. O Vitória precisa pontuar fora de casa. O Vitória, naturalmente, neste jogo contra o Sport, embora os grandes e otimistas pernambucanos achem que o Sport já está com 3 pontos garantidos, pode dar outra juba de leão lá dentro da Ilha do Retiro. Vitória pode sair de lá com 3 pontos. É só o Benazzi armar um time sem a covardia tática que ele armou contra a equipe do ABC. O Benazzi precisa saber que na Série B, ele que é especialista em carregar time nas costas da Série B para a Série A, ele precisa saber que o que leva um grande time ao chegar à classificação, sair da Série B e voltar para uma Série A, é a liderança desse time dentro do campo. Ele está deixando outro time jogar, ficar na expectativa de correr atrás, de chegar no contra-ataque. E esse não é o esquema do Vitória. Benazzi precisa ser mais ousado como treinador. E é um jogo difícil, né, Silvio? Contra o Sport lá em Recife, é um jogo complicado, né? Complicadíssimo. Além disso, o time do Sport vai ter a volta de 4 jogadores para reforçar mais a equipe. Mas é só o Benazzi botar o time para jogar para frente. Aí, essa coisa de ficar arrumando o time ali atrás, segurando daqui, segurando dali e tal. Eu fiquei impressionado com a substituição que ele fez no jogo contra o ABC. Ah, mas o Zé Luiz foi expulso. Mas aquilo ali é covardia. O time do ABC estava pedindo, me faz um gol, Vitória. E o Vitória lá jogando de acordo com o dono da casa. Precisa Wagner Benazzi, digo e repito, ser mais ousado como treinador jogando fora de casa. Silvio, a gente continua falando sobre o Vitória. Desde o início do mês, um grupo de grafiteiros está desenhando torcedores ilustres do rubro-negro. São artistas, músicos e ex-jogadores que marcaram época. E o interessante, Carol, é que esta iniciativa, os rubro-negros vão conhecer um pouco mais da história do clube. Quem chega ao estádio Manuel Barradas, em Salvador, é recebido por figuras ilustres da história do rubro-negro baiano. São caricaturas de jogadores emblemáticos como André Catimba, Bebeto e Petkovic, além de torcedores que ficaram marcados pelo amor ao clube, como Barriga Mole e Rosicleide. A ideia de homenagear pessoas ligadas ao time partiu da diretoria, que convidou um grupo de 7 grafiteiros para realizar a tarefa. Os nomes foram definidos através de votação pelo site oficial do Vitória e inclui também torcedores famosos, como as cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury,
e o escritor João Ubaldo Ribeiro. 30 personalidades do Vitória já estão estampadas no Muro do Barradão. Mas o trabalho dos grafiteiros ainda está só no meio do caminho. Até o início de outubro, outras 30 caricaturas vão ganhar seus lugares. Espaço é o que não falta por aqui. Com 15 anos de experiência na técnica do grafite, Júlio Costa é um dos responsáveis pelos traços que vão ficar nas paredes do estádio. De grafitagem dá pra ver que ele entende bastante, mas de futebol que é bom... Acredito que depois de conhecer a história, né, de torcedores ilustres, o próprio Barriga Mole ali que dedica a vida a torcer, essa mulher que ele tá fazendo assim, o Popó também. Tá sendo bom, esse cara torce por Vitória, eu não sabia, tal pessoa torce por Vitória, pô, eu não sabia. Tá sendo legal, tá sendo uma boa experiência. Um dos torcedores famosos retratados por ele é o ex-pugilista e atual deputado federal Acelino Popó Freitas, que ganhava alguns retoques quando nossa reportagem foi conferir o trabalho. Mas nem todo grafiteiro por aqui entende só de spray. Josivaldo, ou Bigode, como prefere ser chamado, é um legítimo representante da nação rubro-negra e diz que está contente em retratar personagens tão importantes para o clube. A família toda é rubro-negra, eu sou rubro-negro também. Você saber que Dida passou por aqui, né? Que Roberto Cavalo também passou por aqui. Então, são nomes que a gente não conhece, né? O torcedor também, alguns torcedores como eu, né? De novo, não conhecemos. E com o grafite, né? Com as caricaturas, dá pra gente passar isso.